Olá, bom dia. Meu nome é Bruno Rafael, professor de matemática. Sou um homem moreno, tenho 1,86 m de altura, utilizo barba comprida, cabelos castanhos e no momento estou utilizando uma camiseta preta. E hoje vamos falar um pouco sobre ângulos. É a habilidade EF06MA26, que é resolver situações, problemas que envolvam noção de ângulos em diferentes contextos e situações, como ângulo de visão. Tipos de ângulos. Bom, retomando o assunto, vamos relembrar quais são os ângulos, utilizando esse livro do Pequeno Príncipe. Imagine eu abrir um pouquinho só assim a capa desse livro. Forma o nosso ângulo agudo. É um ângulo menor que o ângulo de 90 graus. Já o ângulo de 90 graus é aquele ângulo que quando o livro fica bem retinho assim, ó, chamado de ângulo reto. Passando um pouco deste ângulo, temos o nosso ângulo obtuso, que seria um ângulo um pouquinho mais aberto que o ângulo de 90 graus. Já o nosso livro totalmente aberto forma o nosso ângulo raso, ângulo de 180 graus. Como medir o ângulo? Para realizar a medição de ângulo, existem vários equipamentos. O mais comum é o transferidor. Trouxe para vocês aqui algumas imagens em situações diferentes. Observe que para medir um ângulo usando o transferidor, temos que posicionar a linha do ângulo sobre uma das extremidades do transferidor e observar a quantidade com qual esse ângulo corre sobre o transferidor. E assim podemos medir diversas situações. Para falar de ângulo em situações do cotidiano, temos aqui, eu trouxe para vocês um relógio, para mostrar para vocês como forma os ângulos aqui. Conforme os ponteiros vão se movimentando sobre as horas, vai formando diversos tipos de ângulos. Nossa imagem aqui, temos um reloginho bonito ali, o qual forma um ângulo de 90 graus entre o ponteiro das horas e o ponteiro dos minutos. Lembrando, o ponteiro menor indica a hora, o ponteiro maior indica os minutos. Uma outra situação do cotidiano seria o encontro de duas paredes, aí na sala da casa, na sala de aula. Esses ângulos é formado um ângulo de 90 graus. O encontro dessas paredes forma um ângulo de 90 graus. E ângulo de visão? Vamos aprofundar um pouco o assunto, então, falando do ângulo de visão. Temos dois tipos de ângulos de visão. O ângulo monocular e o ângulo binocular. O que seria o ângulo monocular? Seria aquele campo de visão que a gente consegue enxergar com apenas um dos olhos. Já o binocular seria todo aquele espaço o qual os dois olhos conseguem enxergar ao mesmo tempo. Sempre aqui na minha frente eu consigo enxergar com os dois olhos. Então, podemos dizer que esse ângulo aqui todo é o meu ângulo binocular. Para encerrar o assunto, trouxe para vocês uma atividade para treinarmos aí o nosso conhecimento. A aula de natação de Mariana começa às 12 horas. Como ela demora para ir da sua casa até a academia, ela tem que sair de casa mais cedo. Observe o relógio abaixo, identifique a posição dos ponteiros para responder as perguntas. Bom, analisando o nosso relógio aqui, podemos observar aproximadamente 11h10. Pergunta A. Observe a abertura do ponteiro das horas e dos minutos e diga qual ângulo formou. Bom, se analisarmos direitinho aqui, podemos analisar que se trata de um ângulo de 90 graus, o nosso ângulo reto. Relembrando aqui com o nosso livrinho, ângulo reto, ângulo de 90 graus. Questão B. Qual o nome do ângulo formado pelos ponteiros dos minutos e dos ponteiros dos segundos? Bom,
ponteiro dos minutos, o maiorzão aqui, ponteiro dos segundos, o vermelho em destaque. Podemos classificar esse ângulo, ó, ele é um pouco mais aberto que o ângulo de 90 graus. Sendo assim, esse é o nosso ângulo obtuso, o ângulo um pouco maior que o ângulo reto. Pessoal, essa foi nossa aula de hoje para falar um pouco sobre ângulos. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Fiquem com Deus.